Grandes estadistas. Theodore Roosevelt. 26º presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909. Theodore Roosevelt Jr. Foi um estadista, político, militar, conservacionista, naturalista, historiador e escritor norte-americano que serviu como 26º presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909. Antes disso, exerceu a vice-presidência no mandato presidencial de William McKinley de março a setembro de 1901 e foi governador de Nova York de 1899 a 1900. Liderança destacada do Partido Republicano de seu tempo, Roosevelt foi responsável por importantes reformas durante a chamada Era Progressista dos Estados Unidos. Frágil quando criança, acometido de asma, Roosevelt superou seus problemas de saúde adotando um estilo de vida extenuante. Foi educado em casa antes de ir para o Harvard College. Seu livro The Naval War of 1812, publicado em 1882, estabeleceu sua reputação de historiador erudito e escritor popular. Ao entrar na política, tornou-se líder do grupo reformista do Partido Republicano no Legislativo Estadual de Nova York. Sofreu um profundo abalo emocional quando sua mãe e sua mulher faleceram, ambas no mesmo dia. Adquiriu propriedades rurais na região das Dakotas e dedicou-se por um tempo à criação de gado. Roosevelt foi secretário adjunto da Marinha na administração de William McKinley e auxiliou, em 1898, no planejamento da bem-sucedida guerra naval contra a Espanha. Deixou o cargo para formar e liderar os Rough Riders, uma unidade militar que lutou contra o exército espanhol em Cuba, e cujas atividades tiveram ampla publicidade. Retornando aos Estados Unidos como herói de guerra, elegeu-se governador do estado de Nova York em 1898. Em setembro de 1901, o presidente William McKinley foi assassinado e Roosevelt assume a presidência, aos 42 anos. Ainda hoje é a pessoa mais jovem a ter assumido o cargo de presidente dos Estados Unidos. Na sua administração, promoveu uma agenda progressista condensada no Square Deal, um pacote de políticas domésticas que envolviam justiça equitativa para o cidadão comum, quebra dos grandes monopólios, regulamentação de ferrovias e controle sanitário de alimentos e remédios. Dando prioridade à conservação, estabeleceu parques, florestas e monumentos nacionais com o propósito de preservar os recursos naturais da nação. Na política externa, Roosevelt focou na América Central, começando a construção do Canal do Panamá. Expandiu a Marinha dos Estados Unidos, e como expressão de sua política do Big Stick, enviou a Great White Fleet numa turnê mundial para projetar o poderio naval americano. Seu êxito em negociar o fim da Guerra Russo-Japonesa lhe rendeu o Nobel da Paz de 1906. Roosevelt foi eleito para um mandato completo na eleição de 1904, com uma plataforma que propunha dar continuidade às suas políticas reformistas, defendendo os direitos do consumidor, a assistência para os mais pobres, a proteção do meio ambiente e a regulamentação da economia. Seu amigo e secretário de guerra William Howard Taft o sucedeu como presidente em 1908. O desempenho de Taft à frente da administração federal, entretanto, frustrou as expectativas de Roosevelt, que tentou tardiamente sem sucesso a nomeação pelo Partido Republicano para a disputa eleitoral de 1912. Malograda essa tentativa, decidiu abandonar o Partido Republicano e fundar o Partido Progressista, legenda pela qual Roosevelt disputou a eleição presidencial de 1912. A cisão provocada entre o eleitorado republicano, no entanto, permitiu que o candidato democrata Woodrow Wilson vencesse as eleições. Após a derrota, Roosevelt liderou uma expedição de 2 anos à bacia do Amazonas, onde quase morreu de uma doença tropical. No começo da Primeira Guerra Mundial, Roosevelt criticou o presidente Wilson por manter os Estados Unidos fora do conflito e teve rejeitado a sua proposta de recrutar e liderar um corpo de voluntários a ser enviado à França. Theodore Roosevelt cogitou concorrer à presidência mais uma vez em 1920, mas seu estado de saúde já vinha se agravando. Faleceu em 1919, aos 60 anos de idade. É frequentemente avaliado por historiadores e acadêmicos como um dos 5 presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos.
Frases famosas de Theodore Roosevelt. Se fracassar, ao menos que fracasse ousando grandes feitos, de modo que a sua postura não seja nunca a dessas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Mantenha os olhos nas estrelas e os pés no chão. O mais importante ingrediente na fórmula do sucesso é saber como lidar com as pessoas. O vigor físico é bom, o vigor intelectual melhor ainda, mas, muito acima de ambos, está o vigor do caráter. Um homem que rouba por mim fatalmente roubará de mim. Quando se faz a chamada no Senado, os senadores não sabem quando devem responder presente ou inocente. Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter. A morte é sempre e em todas as circunstâncias uma tragédia, pois, se não o é, quer dizer que a própria vida passou a ser uma tragédia.